primeiro livro de Samuel, capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 24. Nós vamos meditar hoje, irmãos, em todo o restante do capítulo, do versículo 24 até o 52. Mas eu vou ler só um pedacinho aqui no começo e a gente vai lendo o restante do texto à medida que a gente for avançando na meditação, né? Diz assim, 1 Samuel capítulo 14, a partir do versículo 24. Naquele dia, os homens de Israel estavam angustiados, porque Saul havia levado o povo a fazer um juramento. Dizendo, maldito o homem que comer algo antes de anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de comer naquele dia. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Quando o povo entrou no bosque, eis que o mel estava escorrendo, mas ninguém provou do mel, porque o povo estava com medo do juramento. Jonatas, porém, não sabia que o pai havia levado o povo a fazer aquele juramento. Por isso, estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, os seus olhos voltaram a brilhar. Então, alguém do meio do povo disse, o seu pai levou o povo a jurar solenemente, dizendo, maldito o homem que comer algo no dia de hoje. Por isso o povo está exausto. Então, Jonatas disse, meu pai trouxe desastre sobre a terra. Vejam como os meus olhos brilham por ter eu provado um pouco deste mel. Teria sido muito melhor se hoje o povo tivesse comido livremente do que encontrou entre os despojos dos seus inimigos. A derrota dos filisteus teria sido bem maior. Vamos ler até aí, irmãos. Nós leremos o restante do capítulo à medida que a gente for meditando. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, há muito que aprender da Tua palavra. Muito mais do que nós somos capazes de compreender. Nós precisamos muito do Teu Espírito, do auxílio do Senhor sobre a nossa vida para conduzir não só quem fala, mas também a cada um dos irmãos que ouve, porque somos todos Teu povo, Senhor Jesus. Somos todos ovelhas do Teu aprisco e precisamos ouvir a Tua voz e sermos edificados pelo Senhor. É a Tua voz que é capaz de pôr ordem na nossa vida, de quebrar a dureza do nosso coração e de nos fazer santos como é o Senhor. Então, nós te pedimos que o nome de Jesus nos edifica por Tua palavra, para a glória e louvor do nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, esse capítulo 14, ele continua uma história bem longa, que começa, na realidade, no capítulo 13, né? Saul está fazendo guerra contra os filisteus. Naquele momento, os filisteus eram o povo que mais oprimia os israelitas, que mais causava dificuldade. Inclusive, os filisteus tinham guarnições dentro do próprio território de Israel. Então, Saul começa a tentar tirar, expulsar os filisteus do território de Israel e fazer frente àquela batalha, se livrar da servidão de Israel. Como nós vimos na semana passada, entre os israelitas não havia ninguém que tivesse sequer uma espada, porque os filisteus não permitiam. Então Israel estava sendo realmente muito oprimida. É nesse momento que Saul, ao se propor a fazer guerra aos israelitas, ele começa fazendo algo de errado. Ele oferece sacrifício quando ele está para ir para a guerra, né? Porque, como a gente viu isso no capítulo 13 ainda, nós vimos que Saul tinha um exército pequeno, 2.000 pessoas, e o exército filisteu era tanta gente, que o narrador de Samuel diz que era tantas pessoas como aquelas que há na areia do mar, como se fosse a areia que há na praia do mar, a quantidade de pessoas que era o exército filisteu. Então, Saul estava com 2.000 pessoas, ele fica muito temeroso, além de estar só com 2.000 pessoas, essas pessoas começam a se dispersar, e ele entende que deveria fazer um sacrifício, mesmo sem Samuel estar presente. Ele faz o sacrifício. Quando Samuel chega, o repreende, diz que ele fez algo muito errado. E mais do que isso, irmãos, diz a ele que por conta desse erro dele, o Senhor o estava reprovando. O Senhor estava tomando o reino dele, e o Senhor já tinha separado um homem que iria fazer a vontade dele, a vontade do Senhor. Samuel se afasta
Saul fica com um grupo pequeno de 600 homens, os outros saíram correndo diante do exército filisteu. E aí Jonatas, né, o filho de Saul, vai com o escudeiro dele e entra no exército filisteu. Na realidade, ele acerta com o escudeiro o seguinte: olha, nós vamos mostrar a nossa cara. Se eles disserem, venham até nós, nós vamos entender que isso é uma mensagem de Deus para a gente ir. Agora imagine, era apenas Jonas e o escudeiro dele. Jonas tinha uma espada e o escudeiro não. E nós estamos falando aí de milhares e milhares e milhares de pessoas no exército filisteu. Mas Jonatas vai, ele mostra a cara, os filisteus dizem, venham para cá que nós vamos dar uma lição em vocês. Então Jonatas vai, e diz o texto aí no começo do capítulo 14, que Jonatas vai de gatinhas, né? Ele se abaixa e vai derrubando as pessoas, e o escudeiro dele que vem atrás mata as pessoas. Eles conseguem matar mais ou menos 20 filisteus, praticamente nada, mas Deus faz o resto, irmãos. É muito interessante isso. Jonatas coloca-se à disposição do Senhor, arrisca a própria vida ao enfrentar milhares e milhares de inimigos, muito bem armados, mas é o Senhor quem toma a frente. Quando os filisteus percebem que 20 deles caíram, o próprio Deus faz com que caia um pavor muito grande, um medo muito grande entre os filisteus, e eles começam a se dispersar. Na realidade, nessa dispersão, nessa correria, um acaba matando o outro. É nesse momento que Saul percebe o que está acontecendo, conta seu exército e percebe que está faltando Jonatas. Ele chama, inclusive, o restante do exército de Israel, que as pessoas com medo, né, tinham se escondido em cavernas, em covas, em túmulos, atrás de rochas. Ele chama esse povo, o povo começa a se reunir para que eles persigam os filisteus que estão correndo agora apavorados com o pavor que o próprio Deus providenciou. Não tinha nada a ver com a espada de Jonatas, com a espada de Saul, não tinha nada a ver com o minúsculo exército de Israel, 600 pessoas que estavam reunidas com Saul naquele momento. O medo, o pavor que cai sobre os filisteus vem realmente de Deus. E nesse momento, então, quando ele começa a dispersar o povo, é que nós vemos que o Senhor livra Israel. É o que termina o versículo 23, do capítulo 14, que nós vimos na semana passada. A narrativa da semana passada termina assim: assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha passou de Bet-Avém. Aconteceu apenas uma batalha, aquela guerra iria durar vários dias. Aqui aconteceu uma batalha e naquele dia o Senhor providenciou o livramento a Israel, aquilo que começou com Jonatas, e o próprio Senhor é quem peleja, é quem luta por Israel naquele momento. Mas o povo de Israel, os soldados, irmãos, estavam na realidade angustiados, eles estavam tristes, eles estavam cansados, e o texto diz que acontece isso por conta de Saul. Veja aí o capítulo 14, o versículo 24. Naquele dia, os homens de Israel estavam angustiados. Por quê? Porque Saul havia levado o povo a fazer um juramento dizendo que maldito vai ser todo aquele que comer algo antes do anoitecer. Diz ele, né? Antes de eu me vingar dos meus inimigos. Irmãos, a batalha estava começando a ser ganha, e talvez, pode ser, que Saul estivesse com receio de que o exército dele parasse para pegar os despojos, né? Enquanto o exército filisteu fugia, eles estavam deixando para trás comida, ouro, prata, roupa, armas, e talvez os homens de Saul quisessem até pegar essas armas, pegar despojos de guerra. Isso era extremamente comum, era assim que se fazia mesmo. Mas Saul faz algo que é muito complicado. Se era esse o receio de Saul, irmãos, ele deveria ter avaliado isso e ter dado uma ordem diferente. O que ele fez foi assustar os seus homens. Ele diz, olha, ninguém deve comer nada até o final do dia. Em consequência disso, os homens ficaram famintos, angustiados e com medo. Eles tinham uma batalha pela frente, estavam com fome e não podiam comer, porque Saul tinha feito um juramento que eles iriam morrer se comesse alguma coisa. Diz o versículo 26 que eles estavam com medo do juramento. E diz o versículo 28 que por isso o povo estava exausto. Imagina, irmão, soldados que estavam caminhando, correndo, batalhando, esse trecho que eles percorrem aí nessa luta
é algo de aproximadamente 30 quilômetros, para os irmãos terem ideia. Como é que por 30 quilômetros, eles lutando, eles não estavam passeando, eles não estavam caminhando, batendo papo com um colega. Não, eles estavam de espada em punho, as espadas que eles estavam conseguindo pegar dos inimigos que fugiam, matando outros, lutando, brigando e sem comer. Então, eles estavam exaustos por conta da insensatez do seu líder, por conta da insensatez, da loucura de Saul. E que não para aí. A insensatez de Saul, irmãos, vai muito mais adiante, né? E causa um desastre verdadeiro em Israel. É isso que o próprio filho dele diz, porque chega uma hora em que o exército de Israel vai a um local que tem muito mel, e eles não comem, por causa do juramento, eles estavam com medo do juramento. Mas Jonatas, que não sabia, como nós vimos no começo do capítulo 14 e no capítulo 13, Jonatas tinha ido na frente, né? Quando o pai dele, Saul, fez esse juramento, fez o povo fazer esse juramento, Jonatas não estava lá. Então Jonatas não sabia. Então ele comeu do mel e ele estava muito bem, mas o exército todo muito cansado. Então ele come do mel e as pessoas repreendem ele e diz: rapaz, não coma não, porque seu pai fez um juramento. E veja no versículo 29, o que é que Jonatas diz sobre a ordem de seu pai. Meu pai trouxe desastre sobre a terra. Vejam como os meus olhos brilham por ter eu provado um pouco deste mel. Saul, irmãos, na sua liderança insensata e tola, ele traz medo, traz pavor ao povo e, como o próprio filho diz, ele traz um desastre. É interessante que a palavra que é usada aí e que é traduzida por desastre é a mesma palavra que é traduzida em Josué 7, 25, para falar sobre o momento em que Acã, aquele homem que tinha guardado umas capas, umas peças de prata que ele tinha tomado de Jericó durante a guerra, né? E não era para ficar com nada, porque Deus tinha dito que nada deveria ficar, tudo deveria ser queimado, ninguém deveria levar despojos de guerra lá de Jericó. Mas Acã, ele pegou uma capa, ele pegou prata, ele pegou ouro, e isso trouxe muitos problemas ao exército de Israel, que foi derrotado diante de um pequeno exército. E quando Deus fala com o povo, Deus mostra quem foi que fez isso, e que Acã chega diante de Josué, o que Josué diz a Acã é: você trouxe calamidade sobre nós. A palavra é a mesma que Jonatas está usando para se referir ao pai. É a mesmíssima palavra, só que nesse momento foi traduzido por desastre, e lá em Josué 7:25 foi traduzido por calamidade. Pois é exatamente isso que Saul fez. Ele era um líder insensato, era um líder orgulhoso, ele entende que os inimigos são dele, não são inimigos do Senhor, é o que ele diz aí no versículo 24, né? Maldito o homem que comer algo antes de anoitecer, antes que eu me vingue dos meus inimigos. Muito diferente de Jonatas, como nós vimos na semana passada. Jonatas entende que a batalha é do Senhor, os inimigos são do Senhor, e por isso ele vai sozinho, ele e o seu escudeiro, enfrentar milhares de pessoas. Mas o seu pai agora, insensato, tolo, orgulhoso, ele diz: são meus inimigos, e oprime o povo. É isso que um líder insensato faz, irmãos. Ele oprime o povo, ele traz desastre, ele traz calamidade, ele traz problemas. Jonatas chega a dizer: olha, se vocês tivessem comido desse mel, está aí no versículo 30, né? Teria sido muito melhor se hoje o povo tivesse comido livremente do que encontrou entre os despojos de seus inimigos. A derrota dos filisteus teria sido muito maior se o povo estivesse, irmãos, fortalecido, bem nutrido, eles teriam muito mais disposição para a luta, para a batalha. O versículo 52, o último versículo desse capítulo, volta a esse mesmo tema e lembra a gente sobre isso, versículo 52 do capítulo 14. Diz assim: durante todo o reinado de Saul, houve forte guerra contra os filisteus. Por isso, sempre que via um homem forte e valente, Saul o agregava a si. Então, veja, a derrota dos filisteus poderia ter sido muito maior. O resultado poderia ter sido muito melhor. Não foi por quê? Por conta da insensatez, por conta da loucura de Saul, que vai mais além ainda, irmãos. Ele, por conta de sua insensatez, de sua tolice, ele leva o seu exército a pecar. O exército estava faminto e chega um momento em que eles simplesmente pegam animais,
e começam a matar e a comer como animais. É o que está aí no capítulo 14 que nós estamos lendo, né? No versículo 32, versículo 31. Naquele dia derrotaram os filisteus desde Miquimais até Ajalon. O povo estava muito exausto. Então, lançando-se sobre o despojo, pegaram ovelhas, bois e bezerros e os mataram no chão e comeram a carne com sangue. Irmãos, eles eram israelitas. Eles sabiam que eles não poderiam comer carne com sangue. Quando o Senhor autoriza o homem a comer carne, isso está em Gênesis 5, né? E é bom que eu e você lembremos, irmãos, que nós comemos carne hoje porque Deus autorizou. Não é pecado comer carne. Também não é pecado ser vegetariano. O pecado é você querer proibir as pessoas de comer carne. Isso é pecado. Mas se você resolve não comer carne, não tem problema nenhum com isso. E se você resolve comer carne, também não tem problema nenhum com isso. Depois do dilúvio, o Senhor permitiu que o ser humano comesse carne. Foi Deus quem deu essa autorização. Mas algo que eu e você precisamos lembrar também é que nós só fomos autorizados a comer carne por conta do pecado. Se não fosse o pecado que Adão e Eva cometeram, se não fosse a maldição que pairou sobre a criação por conta do pecado, não haveria morte. Os animais não morreriam, irmãos. Nós seríamos vegetarianos por natureza, né? A gente come carne por conta do pecado, foi autorizado por Deus, mas é algo que aconteceu apenas por conta do pecado. Mas Deus estabeleceu um modo como o homem deveria comer. Ele não deveria comer a carne com sangue. Deus disse, porque a vida está no sangue. Vocês não devem fazer isso. E a imagem que o versículo 32 dá para a gente é a imagem de animais comendo animais. Aqueles homens estavam tão famintos da batalha do dia todo, tão exaustos, com toda certeza muito chateados por conta do juramento que Saul tinha feito com que eles pronunciassem, né? Que agora eles se lançam sobre os animais e começam a comer, começam a matar como animais selvagens e a comer no chão, sem nenhum tipo de respeito, irmãos. Sem nenhum tipo de respeito pelos animais que estão dando a vida para que eles possam ser alimentados naquele momento, né? Isso não poderia ser feito dessa forma. Saul, então, percebe o pecado que está sendo cometido, mas ele não admite a sua participação. É claro, irmãos, que o pecado do povo, o pecado do exército que mata os animais e come com sangue, o pecado é de quem fez. Cada um vai dar conta de si a Deus. Mas o que nós estamos vendo aqui no texto é que esses homens foram levados a pecar por Saul. Eles são responsáveis pelo que eles fazem, mas há alguém que incentivou, há alguém que tornou isso mais fácil, que gerou algum tipo de pressão para que isso acontecesse. O que é que nós precisamos aprender, então, com isso, irmãos? Primeiro, que eu e você somos responsáveis pelo que nós fazemos. Nós somos. Nós não podemos culpar a lei da física. A gente não pode dizer que toda ação exige uma reação e que ela deve ser proporcional e contrária. A gente não pode simplesmente evocar uma lei da física para tirar a culpa da nossa responsabilidade. Então, quando alguém faz algo conosco que não deveria fazer e nós retribuímos, a culpa é nossa por retribuir. É óbvio que quem fez vai dar conta a Deus pelo que fez, pelo pecado que cometeu, vai dar conta a Deus porque o pecado que ele cometeu se tornou uma ocasião para que nós pecássemos. Se a pessoa não tivesse feito aquilo, talvez nós não tivéssemos pecado em retorno. Entendem? Então, assim, quem cometeu o pecado é responsável pelo seu pecado, seja aquele que agrediu primeiro ou aquele que agrediu em resposta. Tanto faz, cada um vai dar conta de si a Deus. O que eu estou dizendo é que aqui houve uma pessoa que deu início a esse processo, e essa pessoa foi Saul. A insensatez dele de mandar o exército para a batalha sem comer. Quando chega o final do dia, as pessoas não só comeram como verdadeiros animais. Eles estavam chateados, enraivecidos e com fome. Isso por conta daquilo que Saul tinha feito. O versículo 33 diz assim para a gente: foram contar isso a Saul, dizendo: eis que o povo está pecando contra o Senhor, porque comem a carne com sangue. Saul gritou: traidores,
rolem para aqui uma grande pedra. E Saul disse mais: espalhe-se entre o povo e digam a eles que cada um me traga o seu boi e a sua ovelha e que os matem aqui, e então comam. E não pequem contra o Senhor, comendo carne com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um o seu boi, e o matou ali. Ou seja, quando eles trouxeram, eles já tinham pecado, eles já tinham errado, e isso por conta daquilo que Saul estava fazendo, por conta do erro dele, por conta do pecado dele, que leva as pessoas a cometerem pecado. Saul não era apenas insensato e orgulhoso, mas ele fica completamente cego ao que ele está fazendo, né? Ele não consegue perceber que o erro é dele. Ele não consegue perceber a participação dele nesse processo, todo o problema, como o próprio Jonatas disse, todo o desastre que ele trouxe, toda a calamidade que ele trouxe sobre o exército de Israel, sobre o exército do Senhor. E ele procura alguém para culpar quanto a isso. O que é que ele faz? Ele lança sorte sobre o povo e sobre ele e Jonatas, né? Ele queria um culpado, irmãos. Ele simplesmente queria um culpado. Veja o que diz o versículo 37. Mas o sacerdote disse: vamos primeiro nos aproximar de Deus. Então Saul consultou a Deus, dizendo: devo descer no encalço dos filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel. Porém, naquele dia, Deus não lhe respondeu. Quando Saul ora a Deus e Deus não lhe responde, ele entende que isso está acontecendo porque havia pecado no meio do povo. Era só por isso. Ele imagina, não, aconteceu algum tipo de erro e alguém vai ter que pagar por isso. Deus não está falando comigo, alguém vai ter que pagar pelo que está acontecendo. Por fim, o próprio Jonatas é apontado como aquele que tinha errado porque ele comeu. E Jonatas, irmãos, ele simplesmente se apresenta. Ele não tem dificuldade com isso. Ele diz ao pai: eu estou aqui, eu tô pronto para morrer. Não tem problema, eu estou pronto para morrer. Eu comi o mel, acho que todo mundo deveria ter comido. Foi muito melhor, eu me senti muito melhor, mas eu estou pronto para morrer. Diz isso ele falando no versículo 43, né? Diga-me, Saul dizendo a ele, diga-me o que foi que você fez. E Jonatas simplesmente responde no versículo 24, que Deus me castigue isso é Saul ainda dizendo, que Deus me castigue se você não for morto, Jonatas. Ou seja, ele queria um culpado. E Jonatas simplesmente se apresenta ao pai e diz, não tem problema, pai, pode me matar. Até aqui, o que nós estamos vendo, irmãos, é uma pessoa que está à frente do povo de Deus, mas que não tem intimidade com Deus, que não busca o Senhor, que não medita na palavra do Senhor, que não lê a palavra do Senhor, que não tem interesse em obedecer a Deus, que não está disposto a seguir o conselho que o próprio Deus deu a Josué. Lembra quando Josué substitui Moisés? O que é que Deus diz a ele no comecinho? Deus diz: Josué, medite nessa palavra de dia e de noite, para que você seja bem-sucedido, para que você faça o que é certo, e assim você vai ser vitorioso, você vai ser próspero. E Josué foi esse líder próspero, irmãos. Saul não faz isso, ele não medita na palavra do Senhor, ele age como um tolo, ele traz calamidades sobre o povo. Apesar disso, apesar da insensatez, apesar da loucura de Saul, o texto mostra para a gente o modo como a graça de Deus triunfa sobre tudo. Foi Jonatas quem começou, né, essa derrota dos filisteus. Apenas ele e o seu escudeiro que dão início a essa luta que o próprio Deus tomou para si e derrota os filisteus diante do povo de Israel. E o povo agora, quando vê que Jonatas vai ser morto por conta de seu pai, Saul, que queria encontrar um culpado de qualquer jeito, nesse momento, quando o povo percebe que Jonatas vai ser morto, então eles se pronunciam, versículo 45, e dizem: nada disso, tão certo como vive o Senhor, nenhum de seus cabelos cairá no chão, pois foi com a ajuda dele que Deus fez isso hoje. Ou seja, foi com a ajuda dele que o Senhor fez isso. Foi Deus quem o usou. Deus usou Jonatas para fazer isso, e agora Saul o queria matar. E o próprio Deus é quem faz com que o povo se levante para defender Saul. Por que é, irmãos, que nós precisamos entender que é o Senhor quem providencia o livramento? Porque aquele povo
poderia simplesmente ter ficado calado. Aquele povo poderia simplesmente não fazer nada, era só o filho do rei que ia morrer. Era uma pessoa no meio de tantas. Eles poderiam simplesmente ter ficado na deles, ter ficado quieto. Mas não foi isso que fizeram. Eles se levantam e dizem, olha, foi com a ajuda de Deus que Jonatas fez isso hoje. Então ele não deve ser morto. Ele não deve perder a vida por conta disso. O que nós vemos aqui, então, é o próprio Deus livrando. É o próprio Senhor, apesar de toda a insensatez, apesar de toda a tolice daquele que é o rei, daquele que é o rei de Israel. Quando esse rei tenta fazer algo realmente terrível, o próprio Deus o impede, usa o povo. E naquele dia ninguém morre. Ninguém morre. Eu queria, irmãos, com isso, lembrar a você e a mim que algumas vezes tememos aqueles que estão sobre nós e o modo tolo como eles agem. Isso tem ficado muito evidenciado de uns anos para cá, em especial com a presidência da República ou com os governadores de estado. Nesse momento, a gente vê o governador do Rio de Janeiro afastado, correndo risco, inclusive, de ser preso. Nós vemos constantemente isso acontecendo em prefeituras, na presidência da República. E algumas vezes, irmãos, a gente fica com aquela sensação de que a tolice dos nossos líderes, de que a insensatez dos nossos líderes pode provocar um mal que seja irremediável. Mas quando a gente vê Deus usar o povo para livrar Jonatas das mãos do rei de Israel, das mãos de Saul, nós percebemos que o livramento pertence ao Senhor e que o poder de Deus é muito maior, irmãos, do que a insensatez e o orgulho de qualquer líder. Por mais cego que ele seja, por mais orgulhoso que ele seja, por mais tolo que ele seja, o Senhor é muito mais poderoso do que ele. Nós lemos no começo da nossa reunião, o capítulo 34 de Ezequiel, e vocês devem ter percebido o modo como Deus diz que vai intervir para livrar o seu povo da mão de pastores que são assim. Pastores que são como Saul, tolos, que são insensatos, que são cegos, que na realidade escravizam o povo, que não pastoreiam o povo, que não cuida do povo de Deus. Existem pastores assim? Muitos. Existem muitos pastores assim. E eu sei que às vezes a gente pode pensar e ficar triste com todo o mal que esses homens podem causar. E eles causam, irmãos, eles causam mesmo. Eu sei de uma igreja aqui em Aracaju que ia muito bem, estava crescendo, até que o pastor resolveu roubar todo o dinheiro da igreja e desaparecer. Sumir com a família, com todo o dinheiro que a igreja tinha. E o pecado dele foi tão grave, foi tão sério, que aquela igreja não resistiu. Ela fechou. Essa igreja veio reabrir, irmãos, muitos anos depois. Então, assim, tem muita gente assim. Tem muitos pastores que são tolos, que são infames, que são orgulhosos, que são insensatos. Mas há um Deus no céu. Há um Senhor que é o pastor dos pastores e que é capaz de livrar o seu povo. Ele é o nosso supremo pastor. Então, por mais que nós temamos, por mais que nós tenhamos receio daquilo que homens insensatos possam fazer, nós somos convidados, irmãos, a confiar em Deus. Isso quer dizer, por exemplo, que nós não devemos fazer nada contra o pastor insensato, contra o presidente insensato, contra o governador, contra o prefeito insensato. Isso quer dizer que nós não devemos fazer nada? Não. Quer dizer que nós devemos agir da forma correta. Quer dizer que nós não precisamos pecar em resposta ao pecado dele. Em resposta ao pecado do presidente da República, nós não precisamos pecar. Nós não somos obrigados a pecar. Em resposta à insensatez e à tolice e à má escolha que o pastor faz na igreja, que um conselho faz na igreja, nós não somos obrigados a pecar por conta disso. Não somos, irmãos. Quando nós pecamos,
a responsabilidade é nossa. Ainda que esses homens tenham a participação deles, mas nós somos os culpados, não são outras pessoas. Nós não podemos terceirizar e dizer que foram outras pessoas que nos obrigaram a pecar. Mas o que nós podemos fazer é confiar em Deus, que, como ele mesmo disse em Ezequiel, ele haveria de livrar o seu povo de pastores infiéis. Ele haveria de livrar o seu povo de ovelhas que estão apenas vestidas de ovelhas, mas que na realidade são lobos que estão inseridos no rebanho de Cristo e que o próprio Senhor diz em Ezequiel 34 que ele vai livrar. Agora, eu queria, irmãos, para terminar, que eu e você avaliássemos se em algum momento nós não temos sido esse líder insensato. Porque é muito fácil a gente ler esse texto, ler 1 Samuel 14, e perceber a tolice e a insensatez de Saul. É muito fácil. É muito fácil a gente assistir um telejornal e perceber os erros que o presidente, os ministros, o STF, os deputados, os senadores, os prefeitos, os governadores, e todo mundo comete. É muito fácil a gente ver tudo isso e perceber os erros que eles cometem, e são erros de verdade. Mas, inúmeras vezes, a gente para aí. E a gente não avalia que, algumas vezes, nós mesmos cometemos esse tipo de erro. Nós mesmos cometemos esse tipo de insensatez. Por exemplo, Efésios capítulo 6, versículo 4, diz assim, Efésios 6, 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, quantos de nós tratamos os nossos filhos como esses pastores de Ezequiel 34 tratam suas ovelhas? Quantos de nós oprimimos nossos filhos? Os tratamos de forma desrespeitosa, porque são crianças, porque são adolescentes, porque são nossos filhos, porque nós estamos em posição de autoridade sobre eles. Quantos de nós fazemos isso? Então, assim, nós criticamos o presidente da República, nós criticamos o governador do estado, nós criticamos o prefeito. Mas quando nós estamos em uma posição de autoridade sobre os nossos filhos, por exemplo, nós não avaliamos nossos pecados contra eles. Nós não avaliamos, às vezes, em que nós somos injustos, que nós estabelecemos leis, irmãos, que não deveriam ser estabelecidas. É fácil para a gente olhar e dizer assim, Saul é um louco. Como é que o exército está em guerra e ele diz, não coma? Não coma, passe o dia todo com fome. Vocês vão guerrear num espaço de 30 quilômetros o dia todo correndo e fiquem com fome, não comam. A gente percebe a loucura nisso, mas a gente não percebe, inúmeras vezes, as restrições que não fazem o menor sentido que nós estabelecemos sobre os nossos filhos. É verdade, irmãos, crianças, elas têm... O bom senso delas está em formação. O juízo delas, o modo dela interpretar o mundo está em formação. Então, quanto menores são os nossos filhos, mais eles erram. Mas entendam, eu e você não somos mais crianças, não somos mais infantes. Eu e você somos autoridades sobre a vida dos nossos filhos, e esse tipo de autoridade que Deus nos deu, o que Paulo diz aqui aos Efésios, o que nos diz a palavra do Senhor, é que nós não devemos provocar a ira nos nossos filhos. Pelo contrário, devemos criá-los com cuidado, na disciplina, na admoestação do Senhor. É fácil a gente perceber Saul errado, irmãos, quando ele tenta matar o próprio filho, porque desobedeceu a uma restrição louca que ele fez, insensata. Mas a gente muitas vezes não avalia quando nós somos patrões, quando temos empregados na nossa empresa, por exemplo, quando temos uma pessoa que trabalha na nossa casa. Efésios 6:9 diz o seguinte: e vocês, senhores, façam o mesmo com seus servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Paulo está deixando claro para a gente, você, na sua empresa,
está em posição de autoridade sobre o seu empregado. Mas não esqueça que há um Deus no céu que é Senhor não só do seu empregado, não só do seu servo, mas que é Senhor seu também. E que ele não vai tratar ninguém com imparcialidade. Ele não vai tratar você de uma forma melhor porque é patrão e de uma forma pior o seu empregado porque é empregado, porque é servo. Então nós precisamos observar a insensatez de Saul, nós precisamos observar a insensatez do presidente da República, dos governadores de estado, dos prefeitos, dos ministros do STF e a nossa também. E pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, pedir a Deus que nos oriente, que nos dê graça para não impormos sobre os nossos filhos, para não impormos sobre as nossas esposas, para não impormos sobre os nossos empregados restrições que o próprio Deus não imporia, exigências que o próprio Deus não está fazendo e que inúmeras vezes a gente faz apenas por mero capricho, só porque tem autoridade, porque era isso que Saul estava fazendo. E a gente, irmão, se sente tão injustiçado, né? Quando alguém faz isso conosco, quando alguém nos oprime apenas porque tem poder. Só por isso. É terrível. Então, assim, que Deus nos dê graça para que a gente também não faça isso. Para que a gente não oprima pessoas apenas porque estamos em uma condição de autoridade naquele momento sobre a vida delas. O que é que nós precisamos fazer, então, irmãos? Fazer exatamente como o Senhor Jesus fez. Ele cuidou de cada um de nós. O Senhor nunca exigiu de nós nada que nós não pudéssemos fazer. Em Mateus, no capítulo 11, ele diz assim, pelo contrário, né, ele diz assim, venham a mim, todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Percebem como é que o Senhor Jesus nos trata? Ele, muito pelo contrário, ele não coloca sobre nós um fardo que a gente não possa carregar. Ele pega, inclusive, o fardo que nós já tínhamos e traz sobre ele. Todo o peso do pecado que nos oprimia, ele carrega sobre ele e nos oferece um fardo leve, que é o fardo dele. É ele que nós devemos adorar. É com ele que nós devemos aprender. É para ele que nós devemos olhar. Ele jamais estabeleceu nenhum tipo de lei injusta. Quando o Senhor Jesus diz, por exemplo, irmãos, que eu e você devemos ser santos como ele é santo, e a gente pode dizer assim, eita, negócio difícil. Mas entendam, ele pôs dentro de nós o seu próprio espírito. Ele disse, eu vou para meu Pai, mas eu vou mandar para vocês outro Consolador. E ele vai ficar com vocês. Então, quando eu e você somos exigidos por Cristo que a gente viva em santidade, ele nos deu a graça para isso. Ele nos deu força para isso. Até quando, irmãos, nós somos atribulados, quando nós passamos por problemas, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 13, ele diz assim, não sobreveio sobre vocês provação, tentação que não fosse humana. Toda que sobreveio sobre você, sobreveio sobre qualquer pessoa. Você não é o único que passa esse tipo de provação. Mas saiba de uma coisa, o Senhor vai providenciar o livramento. Então, enquanto existem pastores infiéis, como narra Ezequiel 34, enquanto existem reis insensatos, como nós acabamos de ver a história de Saul, aí no capítulo 14, existe um rei que é Senhor sobre todas as coisas, que é manso, que é humilde de coração, que nunca vai exigir de mim e de você nada que nós não possamos fazer, que mesmo aquilo que ele entende que é difícil, é possível fazer, mas é difícil, ele está disposto a caminhar conosco, está disposto a nos tomar pela mão, está disposto a nos sustentar. É com ele que nós precisamos aprender, irmãos, e é nele que nós precisamos confiar. É a Cristo que nós precisamos entregar o nosso fardo, a nossa luta, e quando nós estivermos em posição de autoridade, sobre quem quer que seja, se um dia o Senhor fizer de você presidente da República, um governador, um prefeito, um senador, um deputado, um vereador, seja lá o que for, no dia que o Senhor fizer de você um pai, um marido, um empresário que tem patrões, porque tem empregados sob suas ordens, lembre do Senhor Jesus. Lembre do modo amoroso, como ele cuida de você, o modo gentil, como ele trata a sua vida constantemente. E trata essas pessoas assim, para que as pessoas possam
olhar para aquilo que você faz e glorificar ao seu Pai que está no céu. E não fazer como Jonatas, né? Jonatas olha para as obras do pai e diz: o meu pai trouxe um desastre sobre Israel. Que as pessoas, então, irmãos, não olhem para nós e digam que nós trouxemos um desastre sobre a vida delas, mas que as pessoas possam olhar para nós e dizer assim: esse homem, essa mulher, essa pessoa tem sido um anjo de Deus para a minha vida, tem sido uma bênção do Senhor, tem sido um instrumento de Deus para a minha vida. E nisso é o Senhor que é glorificado, é o Senhor que é honrado. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor lhe sustente. Vamos orar e agradecer ao Senhor por sua palavra? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos exemplos que ela registra para a nossa edificação. Queremos pedir ao Senhor perdão, Pai, pelas vezes em que nós nos comportamos como Saul, em que nós estabelecemos para aqueles que estão sob nossas ordens, sob nossos cuidados, leis e regras tolas, insensatas, que não deveriam existir. Tenha misericórdia, Pai, de nós, no nome de Jesus. Nos perdoa, Pai. Ajuda-nos a aprender com o Senhor, que é aquele que cuida de nós de forma amorosa, gentil, e que se entregou por nós, quando nós éramos seus inimigos. Nenhum de nós amávamos ao Senhor quando o Senhor morreu por nós, mas o Senhor se entregou por nós na cruz para que nós fôssemos trazidos ao Senhor. Ajuda-nos a lembrar disso, Pai, a lembrar do teu cuidado amoroso sobre as nossas vidas e a fazermos a mesma coisa. Nos dá graça para que nós tratemos os nossos filhos, Senhor Jesus, de forma respeitosa, sabendo que são filhos também do Senhor antes de serem nossos. Ajuda-nos, Deus, para que possamos tratar toda e qualquer pessoa do modo como o Senhor quer que nós a tratemos. Não para parecermos educados, não para parecermos gentis, mas para honrarmos ao Senhor que está nos céus, que é Senhor deles e nosso. Nós te oramos no nome de Jesus, Pai. Amém.